Olá! Hoje nós vamos falar sobre fé e coragem, como tê-los, baseado no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, cujo título chama-se A Fé Transporta Montanhas, baseado na passagem do Evangelho, onde um homem procura por Jesus pedindo a cura de seu filho, e Jesus então diz que ele não consegue a cura por ser incrédulo, porque se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, já seria o suficiente para transportar montanhas. Os Espíritos nos explicam, ainda nessa passagem do Evangelho, que existem dois aspectos relacionados a esse ensinamento de Jesus. Um deles está voltado ao magnetismo, que é a manipulação do fluido universal para que hajam transformações da matéria. Essa manipulação, sim, ela é possível. Nós, espíritos, teremos a habilidade de fazer isso à medida que nós formos conquistando a nossa moralidade. Por isso, Jesus nos foi enviado como modelo para demonstrar os comportamentos que nós devemos ter, a maturidade moral que nós devemos adquirir, para que assim consigamos também ter as mesmas liberdades de atuação que Jesus teve, demonstrou ter, né? À medida, então, que eu vou aprendendo, absorvendo maiores conhecimentos intelectuais e morais, eu vou conquistando novas liberdades. Mas hoje, com o nível de amadurecimento moral que temos, imagina se tivéssemos a liberdade de manipular esses fluidos. Quantos tsunamis nós iríamos fazer acontecer em momentos de revolta, de ira, de tristeza ou de decepção? Então, graças a Deus, nós não temos ainda essa liberdade porque faríamos mau uso dela. O outro aspecto do entendimento desse ensinamento de Jesus está voltado ao que significa essas montanhas que a fé de hoje nos capacita a transportar. Significam os obstáculos que nós temos diante das tormentas da vida. E que obstáculos são esses? Todos eles estão voltados há um único desejo de que as coisas sejam como nós queremos que sejam. São as nossas paixões cegas, nossas ambições, nossas vontades de nos realizarmos financeiramente, materialmente, nossos interesses focados no nosso prazer e não nas nossas reais necessidades. Não aceitar a condução de Deus na nossa vida é ficar preso a um desejo imaturo, infantil, egoísta e orgulhoso. Porque é quando eu me posiciono dizendo, se não for dessa maneira, eu não quero. E aí vem a vida me trazendo experiências que não estão coerentes com o que eu quero realizar. E aí eu não aceito. Eu passo a me sentir abandonado, desprivilegiado, eu fico triste, eu fico revoltado. E tudo isso gera em minha volta um sentimento negativo, pesado, ruim de ter. Eu vou perdendo assim o sentido da vida, porque se eu acho que eu estou aqui para a realização somente do que eu quero, eu passo a não gostar do que a vida me propõe. Ocorre que o que a vida propõe são um conjunto de experiências que despertam em nós os nossos melhores atributos, que estão todos vinculados à lei de amor, de justiça e de caridade. Esses atributos, eles vêm adormecidos em nós. E à medida que nós vamos experienciando cenários e contextos diferentes, esses atributos vão acordando em nós. E é quando nos dá aquela sensação em que refletimos assim, poxa vida, nunca imaginei que eu teria conseguido passar pelo que eu passei.
que eu teria conseguido agir como eu agi. São as nossas conquistas morais. Deus, sendo amoroso, justo e bom, arquiteta para cada um de nós as experiências necessárias ao nosso aprendizado individualizado. Por isso, diante dessas experiências, sejam elas confortáveis ou desconfortáveis, temos que ser gratos, porque existe um grupo de espíritos que estão arquitetando uma série de situações e ocorrências que vêm nos ensinar. Quer atenção maior que essa? Deus nos assiste e nos dá tudo o que precisamos para a nossa educação, como um pai responsável, como uma mãe responsável procura fazer para os seus filhos. Então não tem como uma proposta vir dele não sendo a melhor proposta para nós. Por isso a coragem. A coragem é o sentimento de enfrentarmos essa proposta, esse curso da vida. É a coragem de aceitarmos o que Deus nos propõe e assim tirarmos o melhor proveito deste momento enquanto estamos buscando uma solução, enquanto estamos buscando vencer essa tormenta. A partir daí é que eu vou exercitando esse sentimento de fé que me traz a perseverança, a resiliência, a paciência e a disposição de vivenciar essa proposta educativa. A fé anda de mãos dadas com a humildade, porque eu não vou conseguir sentir a vontade de seguir se eu não aceitar a minha subordinação às decisões de Deus. Eu preciso então, primeiramente, entender Deus, crer na sua soberania e aceitar assim o seu processo educativo comigo. Se há aquele que te procura com palavras de desânimo, com palavras que mais amedrontam do que consolam, não o entendam mal. Essas palavras somente representam os seus medos adquiridos, seus traumas adquiridos, suas frustrações ainda não digeridas e compreendidas por ele mesmo. Então seja você o instrumento de Deus que irá não só produzir esse sentimento de fé para si mesmo, mas ensinar aos outros, no exemplo, como ter confiança em Deus, ter perseverança, paciência e persistência para vivenciar as propostas educativas do nosso Pai Maior e assim acordar em nós os melhores atributos, as melhores atitudes, as melhores condutas que nós já temos a capacidade de adquirir. Com paciência, com humildade, é que conseguiremos ter fé e coragem para enfrentar as propostas educativas da vida.